Quero criar um mundo em que o meu filho se orgulhe do que fazemos. Espero que não voltemos a algumas das práticas do passado com as quais o Harry e eu tivemos de crescer. A família real acaba de confirmar notícias devastadoras sobre o príncipe William, e isso deixou toda a nação em choque. Após semanas de preocupação silenciosa e crescente especulação, o Palácio de Buckingham divulgou finalmente um comunicado oficial que muda tudo. A revelação devastadora provocou uma onda de agitação em todo o mundo, deixando os observadores e fãs da realeza profundamente abalados. Então, o que aconteceu ao futuro rei que o palácio já não pôde manter em segredo? Hoje revelamos a história completa por detrás deste trágico e emocionante anúncio real, a longa noite. Antes da coroa. O palácio estava estranhamente silencioso naquela noite. Demasiado silencioso, até mesmo para Windsor. O ar parecia pesado, daquele tipo que faz o silêncio soar mais alto do que os passos. Sob a tênue luz dos postes do pátio, o príncipe William saiu silenciosamente por uma entrada lateral, com o casaco bem ajustado ao corpo, e a expressão indecifrável. Para quem o observava, parecia um simples passeio noturno, mas para quem o conhecia, bem, o silêncio que envolvia os seus movimentos dizia tudo. Algo se agitava por detrás dos muros do palácio. Algo que poderia mudar tudo. Lá dentro, alguns assessores deram pela saída do príncipe. Não se atreveram a fazer perguntas. Disse, para não esperarmos acordadas, sussurrou uma delas, mas o tremor na sua voz denunciava o seu desconforto. Não, era a primeira vez que viam aquele olhar distante nos seus olhos, o mesmo olhar que tinha antes de cada decisão difícil. Na sua secretária, no andar de cima papéis, estavam espalhados cartas, fotografias antigas e um caderno com o brasão real. Uma única página estava aberta à tinta ainda fresca, como se a tivesse escrito momentos antes de partir. Longe dali, no Adelaide Cottage, a princesa de Gales permanecia acordada na sala de estar silenciosa. As crianças dormiam no andar de cima, seus pequenos mundos intocados pela tensão que pairava no ar da noite. Uma chávena de chá esquecida estava fria ao seu lado, intocada há horas. Os olhos de Kate demoraram-se numa fotografia à lareira tirada há anos no início do casamento, quando o dever ainda não engolira a simplicidade. Ela passou o dedo pelo rosto sorridente de William e sussurrou suavemente, por favor, que ele fique bem. Lá fora o vento aumentou, transportando ecos tênues entre as árvores. A lua estava escondida atrás das nuvens e as estradas que saíam de Windsor estavam envoltas em nevoeiro. O carro de William avançava firmemente pela zona rural, os faróis rasgando a escuridão. Permaneceu sentado em silêncio com as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na estrada vazia à sua frente. O motorista não disse nada. Há muito que aprendera que momentos como aquele não deviam ser interrompidos. O reflexo do príncipe no vidro parecia mais velho, mais pesado. Após uma longa pausa, sussurrou quase para si próprio. Tem de ser feito o que era ainda ninguém no palácio sabia ao certo. Mas as especulações já cresciam. Fontes próximas do presidente comentavam há semanas que William se preparava para tomar medidas sem precedentes assim que a saúde do pai começasse a decair. Um novo reinado significava novas regras, e a visão de Guilherme para a coroa era considerada diferente de tudo o que a Grã-Bretanha já tinha visto. Queria uma monarquia mais pequena e mais incisiva que priorizasse o serviço em vez da cerimônia. Os rumores diziam que estava pronto para agir rapidamente para tomar decisões que deixassem em choque até os cortesãos mais experientes. À meia-noite, os corredores do palácio estavam quase silenciosos. 2 ajudantes permaneceram aguardando, apesar de terem sido instruídos para ir para casa. O mais velho dos dois, um homem que serviu a família real durante mais de 30 anos, suspirou baixinho. Tem carregado um fardo pesado. Sabe agora e com sorte no futuro, em vez de o debate se concentrar apenas naquilo de que precisamos de abdicar, naquilo que não podemos fazer, ele murmurou. O ajudante mais novo assentiu, mas nunca disse uma palavra sobre o assunto. O homem mais velho olhou para a grande escadaria, onde o eco longínquo de passos
Outrora, preenchia de vida os corredores. É isso que mais me preocupa, disse em voz baixa. Quando ele para de falar, significa que a decisão já está tomada. De regresso a Windsor, Kate levantou-se da cadeira e caminhou em direção à janela. Lá fora, o jardim estava banhado por uma luz pálida e prateada. As rosas que William plantara no início daquele verão eram agora apenas caules a tremer ao sabor do vento. O seu reflexo no espelho parecia fantasmagórico. Olhos cansados, pele pálida, o coração pesado por algo que não conseguia definir. O relógio bateu 1 hora. Ainda sem mensagem, ela expirou lentamente, forçando um sorriso enquanto sussurrava. Ele volta sempre para casa, mas nem ela acreditava nisso esta noite. Horas depois, quando o horizonte começou a clarear, o carro regressou finalmente aos portões do palácio. William saiu lentamente os primeiros raios de sol, acariciando-lhe o rosto. Acenou com a cabeça para o guarda sem dizer uma palavra e voltou para dentro. Os 2 ajudantes levantaram-se imediatamente ao vê-lo. Vossa Alteza. Real, começou um deles cautelosamente. Está tudo bem. Quem já passou pela experiência do suicídio sabe que há muitas perguntas. Sem resposta, William fez uma longa pausa, com o olhar distante, e depois disse simplesmente: Foi uma noite longa. Descansem um pouco. E assim, sem mais nem menos, desapareceu pelo corredor, os seus passos ecoando no chão de mármore. Dentro do seu escritório, o fogo tinha se apagado. O quarto tinha um leve cheiro a fumo e chuva. William voltou a sentar-se à sua secretária, abrindo o caderno que deixara para trás. Leu o que escrevera. Antes as suas próprias palavras cuidadosas. Um plano a ganhar forma. O dever de um monarca nunca foi o conforto. Era uma questão de sacrifício. E em breve o mundo veria até onde ele estava disposto a ir. Pousou a caneta, massageou as têmporas e recostou-se. O cansaço finalmente alcançou-o. Na verdade, estávamos felizes por mostrá-lo a quem o quisesse ver. Como qualquer pai ou mãe de primeira viagem. Sabe? Estamos muito felizes por mostrar o seu. Ao amanhecer, o palácio estava desperto. Os funcionários moviam-se silenciosamente, os seus passos mais suaves que o habitual. Uma estranha e inquietante calma pairava pelos corredores. Em Windsor, o telefone de Kate vibrou. Era uma mensagem do palácio. O seu coração gelou, antes mesmo de ela ler. Ela já sabia algo tinha mudado. A calma de conto de fadas que definia as suas vidas desaparecera, substituída pela dura realidade do dever e das consequências. Algures entre aquela viagem silenciosa pela neblina e o primeiro raio de sol, o futuro rei de Inglaterra tomou uma decisão que em breve abalaria a monarquia até aos seus alicerces. O mundo ainda dormia alheio à mudança histórica que acabara de acontecer e ao facto de a coroa, outrora estável e previsível, estar agora nas mãos de um homem pronto a reescrevê-la. Mas o que aconteceu realmente por detrás? 2 portões do palácio naquela manhã. Vamos mergulhar no momento que mudou tudo para a coroa e para o próprio reino. O dia em que o palácio silenciou. O ar do lado de fora do palácio de Buckingham estava estranhamente calmo naquela manhã, um silêncio que parecia suster a respiração. Os repórteres reuniram-se cedo, as câmaras apontadas para os grandes portões negros, as lentes embaciadas pelo frio. Algo estava prestes a acontecer. Todos o podiam sentir, mas ninguém se atrevia a adivinhar o quê. Até os pássaros pareciam manter a distância, como se a própria natureza pressentisse que o que quer que estivesse prestes a acontecer deixaria a sua marca na história. Depois, exatamente quando o relógio bateu às 9 horas, as grandes portas abriram-se. Um porta-voz da realeza surgiu pálido e tenso, segurando um papel dobrado como se pesasse 1000 quilos. Os murmúrios cessaram instantaneamente e as câmaras pararam de disparar. O tempo pareceu gelar. Quando o porta-voz finalmente falou, a sua voz era calma, mas carregada de uma tristeza que as palavras mal conseguem expressar. Em nome de Sua Majestade o Rei e de toda a família real, começou.
É com grande pesar que confirmamos que Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, enfrenta atualmente um grave problema de saúde. As palavras ecoaram como um trovão numa catedral. Os repórteres ficaram paralisados, demasiado atônitos para reagir. Uma jovem jornalista sussurrou: "Oh, não", antes de tapar rapidamente a boca. Os restantes apenas fitavam o palácio, que de repente parecia mais frio, mais silencioso, quase melancólico. A declaração foi breve, mas incisiva. O príncipe estava a receber os melhores cuidados possíveis, rodeado pela família, e o rei estava profundamente preocupado, pedindo privacidade. Os seres humanos têm uma capacidade extraordinária para estabelecer objetivos e lutar para os alcançar. Estas duas palavras, profundamente preocupado, foram suficientes para causar impacto na multidão. Todos sabiam o que aquilo significava. Não era uma situação de rotina. Era grave, talvez mais do que o palácio ousasse admitir. Em poucos minutos, a notícia espalhou-se. Por Londres, telões em cafés, estações de comboio e paragens de autocarro exibiam a mesma manchete: o príncipe William enfrenta uma grave batalha contra problemas de saúde. As pessoas paravam a meio do percurso lendo a notícia duas vezes, como se esperassem que algo mudasse. Uma mulher que comprava flores no passeio sussurrou: "O William? Não, ele sempre foi tão forte." Um taxista perto do Green Park abanou a cabeça. "Esta família já sofreu o suficiente", murmurou. No interior do palácio, o ambiente era pesado de inquietação. Os funcionários moviam-se em silêncio à conversa habitual, substituída por sussurros e olhares cabisbaixos. Num escritório privado com vista para os jardins, o rei Carlos estava sentado à sua secretária de mãos cruzadas, rosto abatido e pálido. O céu cinzento de Londres lançava uma luz suave e fria através da janela, acentuando as rugas de preocupação em redor dos seus olhos. Ao lado dele estava a rainha Camila com a voz baixa, mas firme. "Ele foi sempre a nossa força", disse ela, pousando a mão no ombro do rei. "Agora ele precisa da nossa." Charles não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça, o olhar distante. Ela tinha 25 anos quando se tornou rainha, e eu 29. Antes murmurei: "Ele vai lutar contra isto. É meu filho, luta sempre." Lá fora, a multidão aumentava. Primeiro apareceram as flores rosas solitárias encostadas aos portões, depois ramos com bilhetes escritos à mão. "Força, William, a Grã-Bretanha está contigo." Uns rezavam em silêncio de cabeça baixa, enquanto outros se limitavam a fitar as janelas do palácio procurando qualquer sinal de movimento. A chuva começou a cair fraca, mas constante, encharcando casacos e guarda-chuvas. Mesmo assim, ninguém saiu. Com o passar do dia, a especulação tomou conta do ar. Que tipo de doença era? Há quanto tempo tinha sido escondida? Por que agora? Mas ninguém tinha respostas, apenas perguntas e uma profunda sensação de que algo tinha mudado no seio da monarquia. À tarde, as estações de todo o mundo começaram a transmitir em direto. Os comentadores da realeza falaram com cautela, repetindo as poucas informações divulgadas pelo palácio. A preocupação do rei observou: um apresentador sugere que a situação é realmente grave. Até os repórteres mais experientes tiveram dificuldade em esconder a emoção nas suas vozes. Tive de o vender por 10 anos. Não ia resultar muito bem. Então olhei para aquilo e pensei: não, espera lá. Dentro do palácio, as luzes mantinham-se baixas. A princesa Ana, o príncipe Eduardo e outros chegaram. Discretamente, fontes confirmaram que o príncipe André também chegou a Londres através de uma entrada lateral. Independentemente das diferenças, disse uma fonte interna, a família está em primeiro lugar agora. Ao anoitecer, os jardins do palácio brilhavam sob uma suave luz dourada, mas o ambiente no exterior mantinha-se sombrio. A chuva tinha parado, deixando as ruas lisas e reluzentes. As pessoas permaneceram ali muito depois do anoitecer, sem vontade de partir, como se estarem juntas pudesse de alguma forma ajudar. Durante anos, o mundo viu o príncipe William como a mão firme da monarquia,
a figura calma e fiável no meio da tempestade de mudanças. Mas agora essa imagem tinha se quebrado, revelando algo dolorosamente humano sob a coroa. Um homem que podia ser ferido, uma família que se podia desfazer. E quando a última luz na janela do palácio se apagou, uma verdade tornou-se impossível de ignorar. Mesmo dentro das paredes mais grandiosas, mesmo por detrás de séculos de tradição, os corações ainda tremem quando o amor se encontra com o medo. Nessa noite, por toda a Apusquitcunei, Grã-Bretanha, uma nação rezou em uníssono pelo seu príncipe, o seu futuro rei, e pela frágil esperança de que ele ressurgisse. O que aconteceu realmente naquelas horas tensas após o pronunciamento do palácio? Mergulhemos naquela noite assombrosa em que a Grã-Bretanha sustinha a respiração pela chegada do seu futuro rei. A noite em que a coroa silenciou. A noite após o pronunciamento do palácio pareceu interminável, como se o próprio tempo se recusasse a avançar. O céu cinzento sobre Londres pairava baixo sobre o palácio de Buckingham, o ar pesado de um silêncio que ninguém ousava quebrar. Dentro daquelas antigas muralhas, a família real movia-se como sombras, cada membro perdido na sua própria tempestade de medo, amor e impotência. As palavras oficiais daquele dia ainda ecoavam por todos os corredores. Sua Alteza Real enfrenta um grave problema de saúde. Palavras simples no papel, mas que carregavam o peso de um trovão por todo o reino. O rei Carlos estava sentado sozinho no seu escritório em Clarence House com o chá intocado. O calor há muito desaparecido. Através da janela observava as folhas de outono a cair sobre os jardins lenta e suavemente, como momentos que lhe escapavam por entre os dedos. Não era a primeira vez que enfrentava pressão pública ou dor pessoal, mas desta vez era diferente. Não se tratava de política ou de dever. Era uma questão de sangue e de amor, da única coisa que nenhum monarca conseguia controlar: o medo de perder um filho. Camila entrou silenciosamente, os seus saltos quase não fazendo barulho contra o chão de mármore. Ela não disse nada ao princípio. As palavras tornaram-se inúteis. Ela simplesmente pousou a mão no ombro dele, o gesto simples, transmitindo mais conforto do que qualquer discurso. Devias descansar. Sussurrou ela por fim, a voz trêmula entre o amor e o medo. Charles não se virou. Os seus olhos permaneceram fixos no jardim que escurecia. A natureza é algo separado de nós, e nós só podemos explorá-la, controlá-la e reprimi-la. Como pode um pai descansar quando o seu filho está a sofrer? Disse com a voz baixa e embargada pela emoção. Pela primeira vez não falava como rei, mas como pai despojado do poder perante a impotência do amor. A mão de Camila apertou-se ligeiramente, e ela acenou com a cabeça na direção da janela. Ele é mais forte do que pensas, disse ela suavemente. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Charles. Ele sempre foi. Longe do palácio em Windsor, a princesa de Gales estava sentada no berçário das crianças. O ar tinha um leve aroma à lavanda e o calor aconchegante da hora de dormir. George encostou-se ao seu ombro, tentando não chorar. Charlotte sentou-se no tapete em silêncio, observando o rosto da mãe, enquanto o pequeno Louis se agarrava à manga de Kate com as duas mãos. A televisão que estava ao canto tinha sido desligada horas antes, mas a imagem dos portões do palácio rodeados de flores ainda permanecia na mente de Kate. Ela esboçou um sorriso gentil. "O papá vai ficar bem", sussurrou ela, afastando uma madeixa de cabelo da bochecha de Charlotte. "Ele só precisa de descansar um pouco." As crianças assentiram, embora nenhuma parecesse convencida, quando finalmente adormeceram. Kate permaneceu ao lado delas, com as mãos a tremerem ligeiramente na penumbra. Ela tentou ser forte por ele, mas quando finalmente se permitiu respirar, fundo, as lágrimas vieram na mesma. Naquele momento de silêncio, ela não era a princesa de Gales. Era simplesmente uma esposa aterrorizada pelo homem que amava. Do outro lado do mar, em Montecito, o príncipe Harry estava, sentado sozinho na sua sala de estar, com o brilho da TV a refletir-se no seu rosto.
Continuarei a minha vida dedicada ao serviço público. Apoiarei sempre as instituições de caridade e as pessoas que significam tanto para mim. As notícias repetiam a mesma frase vezes sem conta. Sua Alteza Real enfrenta um grave problema de saúde. As palavras atingiam-no com mais força de cada vez. O seu telemóvel estava em cima da mesa ao lado dele, o nome do irmão brilhando fracamente no ecrã. Pegou nele o polegar pairando sobre o botão de chamada, mas não conseguiu apertá-lo. Megan observava da porta preocupada em suavizar a expressão. Devias ligar-lhe, disse ela baixinho. Harry abanou a cabeça negativamente. Nem sei o que dizer. Ela aproximou-se. Depois diga o que está no seu coração. Ele assentiu, mas continuou imóvel. A distância entre eles, quilômetros, anos e mágoas não ditas, parecia mais pesada do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, todo aquele ruído, toda aquela história não tinha importância. Esta noite não era um príncipe. Era um filho, um irmão, um homem que ansiava por uma família. De regresso a Londres, as janelas do palácio brilhavam fracamente contra o céu noturno. O rei Carlos e Camila caminhavam lentamente pelos jardins. O som suave do cascalho a ranger sob os seus pés era o único ruído. Passamos em revista todos os princípios básicos da reciclagem, como minimizar o consumo de água, apagar as luzes quando se sai de casa e coisas do gênero. O ar cheirava a chuva e a rosas murchas. Camila olhou para ele com os olhos marejados. O país, a mal, sussurrou ela. Charles assentiu levemente. Sim, disse ele suavemente. Mas esta noite eu não sou o rei desta nação. Sou apenas um pai a rezar pelo seu filho. Em Windsor, Kate velava pelos filhos. A sua expressão estava novamente calma, embora o seu coração ainda tremesse. Afagou suavemente os cabelos de George, sussurrando. Vai correr tudo bem. Do outro lado do mar, Harry estava parado junto à janela, ainda agarrado, ao telemóvel ainda sem conseguir ligar. A noite parecia mais longa do que qualquer outra anterior. Nessa noite, a própria Grã-Bretanha pareceu suster a respiração. Desde as janelas iluminadas por velas em pequenas casas até as luzes trêmulas das ruas de Londres, um fio invisível de tristeza uniu a nação. As pessoas não rezavam por uma coroa ou por um título, mas sim por um homem, um pai, um marido, um filho. Por mais grandiosos que fossem os palácios, ou por mais brilhantes que fossem as joias, a verdade pairava no ar silencioso daquela noite de outubro. Por detrás do ouro e da glória, eram apenas uma família frágil humana à espera do amanhecer que traria de volta a esperança. Dentro daquelas paredes silenciosas do palácio que tensão invisível aguardava para explodir naquela noite de outubro, vamos mergulhar na calmaria que escondia uma tempestade real, o pulso silencioso da coroa. Sob um céu pálido de Londres, o palácio mantinha-se calmo e imóvel, mas o ar carregava um peso que ninguém conseguia definir. Dentro daqueles salões grandiosos e ecoantes, o tempo parecia fluir de forma diferente, lento, deliberado, marcado pelo ritmo da memória. Não era o som da cerimônia ou do dever que enchia o ar naquela manhã, era algo mais suave, algo profundamente humano. Aqueles que passavam por aqueles corredores de mármore quase o podiam sentir. A presença de um homem que carregou o coração da monarquia com graciosidade, deixando agora para trás um silêncio que parecia quase sagrado. O príncipe William sempre compreendeu o dever, mas para ele nunca se tratou de grandeza ou privilégio. Tratava-se de servir. Desde a mais tenra idade, observando a sua avó, a rainha Isabel, aprendeu que a verdadeira liderança não se fazia de voz estridente, mas sim de firmeza. Ela ensinou-lhe que cada palavra importava. Cada gesto tinha um significado. Mas foi a sua mãe Diana que lhe revelou a verdade mais profunda. Não é a coroa que define quem tu és, é a essência por trás. Essas palavras moldaram tudo o que veio depois. Guilherme viveu de acordo com este princípio. Quando ingressou na RAF, realizando missões de busca e salvamento pelas Ilhas Britânicas, não foi em busca de atenção ou glória.
Queria fazer algo concreto, ser útil para além dos muros do palácio. Os seus colegas oficiais costumavam dizer que ele se integrava tão perfeitamente que por vezes se esqueciam de que estavam ao lado de um futuro rei. Naquele uniforme, William não era um membro da realeza. Ele era um deles. Kate esteve presente, em todos os momentos, sendo o seu porto seguro numa vida que muitas vezes parecia não lhe pertencer. Aqueles que os viam juntos falavam da sua compreensão tácita, de como um olhar podia acalmar o outro, de como o riso substituía as palavras nos dias mais difíceis. O seu casamento não se baseava num espetáculo, mas numa parceria silenciosa. E quando os seus filhos chegaram, George com a sua, curiosidade infinita. Charlotte com o seu charme destemido e Louise com as suas alegres travessuras, o mundo de William pareceu-lhe completo de uma forma que nem ele próprio esperava. Mas por baixo daquela aparência calma havia uma pressão constante. Cada sorriso era medido, cada silêncio questionado. A sua vida era um equilíbrio entre a expectativa e a emoção. Por vezes, já à noite dentro, caminhava sozinho pelos jardins do Palácio de Kensington, com as luzes da cidade a brilhar fracamente para lá dos portões, questionando-se se estaria a fazer o suficiente pelo pai, pelo país, pela memória da mãe. O dever era constante, mas a dúvida também. Quando o rei Carlos subiu ao trono em 2022, o mundo de William voltou a mudar. As suas responsabilidades multiplicaram-se da noite para o dia. Deu discretamente um passo em frente, absorvendo o peso do olhar de uma nação, enquanto protegia o pai da pressão. Assumiu mais compromissos, mais liderança, mais diplomacia, mas nunca se queixou. Por detrás de cada aparência impecável estava o mesmo jovem que, ao amanhecer, contemplava a pista de aterragem, procurando um significado para além da cerimônia. Os amigos costumavam dizer que Guilherme carregava um fardo invisível à luta para ser ao mesmo tempo o futuro rei e um pai presente. Queria que os seus filhos tivessem a liberdade que ele nunca conheceu, que rissem sem câmaras, que vivessem sem obrigações que os oprimissem. Mas, no fundo, sabia que esse mundo talvez nunca existisse por completo. Uma vez, quando George perguntou: "Por que é que tens de ir outra vez, papá William?" Ajoelhou-se, olhou nos olhos do filho e sussurrou: "Porque é meu dever ajudar as pessoas." Esta resposta simples acompanhava-o por toda parte. O seu trabalho em defesa da saúde mental revelava o lado que as pessoas mais admiravam, o de ouvinte. Não era um homem de grandes discursos, mas de empatia silenciosa. Esteve ao lado de veteranos, confortou famílias enlutadas e lembrou ao mundo que até os membros da realeza carregam feridas invisíveis. Aqueles que trabalharam de perto com ele testemunharam a sua paciência, como ouvia mais do que falava. Foi esta humanidade bondosa, genuína e sincera que fez com que as pessoas acreditassem nele. No entanto, aqueles que lhe eram mais próximos viam também o preço a pagar, as noites sem dormir, as longas horas. O peso silencioso da expectativa. Por vezes, o seu olhar parecia distante, as suas pausas mais longas do que o habitual, como se os seus pensamentos vagueassem para algum lugar distante. Mesmo assim, nunca o deixava transparecer. "Ele é o mais constante", disse um assessor em voz baixa. Quando tudo parece incerto, ele oferece segurança. Assim, quando a notícia devastadora chegou, uma notícia que silenciou uma nação, não se tratou apenas de perda. Era sobre tudo o que ele tinha dado, cada gesto silencioso de graça, cada gota de amor, dedicada ao dever. Os portões do palácio encheram-se de flores. Desconhecidos choravam nas ruas. O rei Carlos estava sentado junto à janela, com a mão trêmula, enquanto a rainha Camila permanecia ao seu lado. Kate abraçava os filhos. As lágrimas, silenciosas, mas incessantes, e algures distante. Harry observava tudo com o coração apertado, devido à notícia. Por um instante, a Grã-Bretanha parou. Porque o príncipe William não era apenas o herdeiro. Ele era a ponte entre a coroa e o povo, entre a tradição e o futuro. Transportava a compaixão de Diana, a disciplina de Isabel e a resistência de Carlos. Tudo isto unido por um coração
que nunca deixou de se importar. E enquanto o sol se punha atrás dos muros do palácio naquela noite, uma verdade persistia no silêncio que se seguiu. Por detrás de cada título, de cada discurso, de cada inabalável sentido de dever, houve sempre amor. Imagine se aquele silêncio carregasse mais do que tristeza, e se escondesse um segredo que a coroa nunca pretendeu revelar. Vamos mergulhar no mistério por detrás daquela quietude assombrosa, o dia em que a Grã-Bretanha silenciou. Por toda a Grã-Bretanha, algo de inexplicável parecia instalar-se sobre o país. Um silêncio tão pesado que ecoava pelas ruas, vazias e pelos campos tranquilos, das costas enevoadas da Escócia aos caminhos de pedra de Windsor. A sensação era a mesma. Esta não foi uma perda qualquer. Não foi apenas a morte de um membro da realeza. Foi a perda de um homem cuja força silenciosa e humanidade tocaram inúmeras vidas. Ao amanhecer, a notícia já se tinha espalhado. Ao meio-dia, o país sentia-se transformado. As rádios substituíram a programação habitual por suaves melodias orquestrais. As lojas abriram tarde. As escolas fizeram uma pausa de 1 minuto de silêncio. Em todos os televisores aparecia a mesma imagem, a bandeira real arriada contra um céu cinzento claro esvoaçante ao vento. Do lado de fora do Palácio de Buckingham começaram a aparecer flores, primeiro algumas, depois centenas. E ao anoitecer, as grades de ferro preto estavam cobertas de lírios brancos, rosas, vermelhas e cartas manuscritas esbatidas pela chuva e pelas lágrimas. Uma senhora idosa perto dos portões colocou um pequeno cartão entre as flores com a mão trêmula. Ele era um de nós, sussurrou ela. Amável. Humilde. Bom, nunca mais o veremos. As suas palavras flutuaram pelo ar gélido, e os que o rodeavam assentiram em silêncio. Em Windsor, a luz das velas brilhava fracamente através das janelas manchadas pela chuva. As famílias permaneciam às suas portas de cabeça baixa, enquanto o som dos sinos da igreja ecoava suavemente pelo ar lento melancólico, como um bater de coração que se extingue. Até os guardas do palácio pareciam imóveis, as suas expressões estoicas denunciando a tristeza silenciosa partilhada por todos. Em Manchester, um pequeno grupo de veteranos reuniu-se perto de um monumento aos mortos da guerra com as suas medalhas a brilhar sob o céu cinzento. Um deles, David, tirou o boné e apertou-o contra o peito. Ele compreendia-nos. Dizia calmamente que, independentemente de quem fosses, falava contigo como se tu importasses. Num hospital de Londres, uma enfermeira chamada Claire chegou diretamente do seu turno da noite. Ela depositou uma única rosa branca perto dos portões do palácio. Ele veio à nossa enfermaria uma vez, disse ela entre lágrimas. Fez rir toda a gente, até mesmo os pacientes. Nunca me esquecerei disso. Numa pequena escola primária de Norfolk, as crianças rodearam uma fotografia emoldurada no recreio. Colocaram coroas de papel e grinaldas de margaridas por baixo. Uma menina pequena colocou o seu desenho de uma família sorridente no chão e sussurrou. Ele disse-me uma vez para ser corajosa, por isso estou a tentar. As homenagens vieram de líderes, celebridades e instituições de caridade, mas foram as vozes das pessoas comuns que carregaram o maior poder. Um agricultor no país de Gales recordou a visita do príncipe durante uma colheita difícil. Ouviu mais do que falou, disse. Ele importou-se, e é disso que nos lembraremos. Ao cair da noite, o país parecia respirar, em uníssono. Na abadia de Westminster, centenas de pessoas reuniram-se à luz das velas. As notas graves do órgão enchiam o antigo salão ecoando nas paredes de pedra, enquanto as pessoas choravam em silêncio. Lá fora, a chuva caía, incessantemente encharcando a montanha de flores que agora cobria os portões do palácio. A tinta das cartas estava esbatida, mas a mensagem por detrás de cada uma permanecia a mesma. Amor, gratidão. Perda. Às 9 horas anunciou o Big Ben, os seus badalados profundos ecoando por Londres, como um adeus final. O som reverberou sobre o Tâmisa e pelas ruelas estreitas até se dissolver na quietude. Nos bares e cafés,
As pessoas falavam em sussurros, como se elevar a voz pudesse perturbar algo sagrado. Os ecrãs de televisão reproduziam momentos que agora pareciam quase insuportáveis na sua ternura. O seu riso em eventos públicos, a forma como se baixava para cumprimentar as crianças olhos nos olhos. A mão reconfortante que colocava nos ombros de estranhos em momentos de luto. A sua gentileza jamais fora ensaiada. Era genuína, natural, e era por isso que as pessoas o amavam à meia-noite. Londres estava mergulhada no silêncio. A chuva abrandou as velas, tremeluziram baixinho, e a cidade pareceu suster a respiração. Apesar de todas as suas diferenças e divisões, a Grã-Bretanha mantinha-se unida, ligada não pela política ou pela cerimônia, mas pela dor. E naquele silêncio as pessoas aperceberam-se de algo profundo. A verdadeira grandeza não reside nas coroas ou nos títulos, mas na compaixão, nos pequenos gestos altruístas que permanecem muito depois de os aplausos se dissiparem. A sua vida, marcada por um dever silencioso e por uma profunda sinceridade, tornou-se um reflexo do melhor naqueles que o admiravam. Embora tenha partido, a sua presença perdura, no riso das crianças que inspirou, na força daqueles que consolou e na união de uma nação que por uma noite solene se sentiu como uma família. Quando a manhã chegou e a luz do sol finalmente rompeu as nuvens cinzentas, a Grã-Bretanha soube que tinha perdido, mais do que um príncipe, tinha perdido um homem que humanizou a coroa e deixou um legado de bondade que jamais se apagará. Quando o coração da coroa se cala, o que resta realmente? Vamos mergulhar nos momentos de silêncio que revelam o verdadeiro peso da perda e do legado. A força silenciosa de Catarina. O palácio estava imóvel, envolto no tipo de silêncio que acompanha as notícias difíceis. Do lado de fora, as câmaras aguardavam qualquer movimento. Lá dentro, o mundo parecia mais pequeno, mais suave, mais frágil. Catherine, princesa de Gales, estava junto à janela, enquanto a luz da manhã tocava os jardins de Windsor. Não chorou nem se desfez em lágrimas. O seu coração estava pesado, sim, mas o seu rosto mantinha-se calmo, quase sereno, como sempre ficava quando o mundo inteiro observava. Contudo, desta vez ela não estava a pensar no mundo. Ela estava a pensar em William. A notícia chocou a nação. As manchetes inundaram todas as telas, mas por detrás dos muros daquele palácio, a história não era sobre dever, era uma questão de amor. Catherine já tinha enfrentado o olhar do público inúmeras vezes, mas nada a preparou para tal. O peso da preocupação instalava-se em cada respiração. Movendo-se silenciosamente pela casa, evitou acordar as crianças. Numa mesa próxima estava uma fotografia emoldurada de William com um sorriso radiante. Ela passou os dedos sobre ela. "Vai ficar tudo bem", sussurrou ela. Aquela promessa não era só para ele. Era para a família deles e para o país que assistia em silêncio. Quando George, Charlotte e Louis acordaram, as suas perguntas vieram em voz baixa. "O papai está bem?" perguntou Charlotte. Catherine sorriu, disfarçando o medo. "O papai está apenas a descansar", disse ela suavemente. "Ele foi forte por todos. Agora é a nossa vez de sermos fortes por ele." Ela tinha percebido os sinais muito antes do resto do mundo. As noites em claro, os suspiros, o olhar distante nos olhos dele. William dizia sempre: "Estou bem, querida. Apenas trabalhar." Mas ela sabia que não era bem assim. O fardo de uma coroa ainda não sua já pesava muito. Nos dias que se seguiram, Catherine tornou-se o pilar da família. Participava em reuniões, confortava os funcionários e guiava os filhos com uma força serena. As câmaras registraram momentos em que ela caminhava de mãos dadas com eles. A sua postura era ereta, o seu sorriso calmo, porém resoluto. À noite, ela esgueirava-se até a pequena capela perto de casa. Sob a luz trêmula das velas, ela rezava não por títulos, mas pela paz de Guilherme, pela sua cura por mais tempo. Naquele silêncio, ela encontrou coragem. Para o mundo era uma princesa, mas na verdade era uma esposa e mãe que mantinha a sua família unida. O seu silêncio dizia tudo. Catarina lembrou ao mundo que por detrás de cada coroa
bate um coração humano, frágil, porém feroz. E enquanto ela se mantivesse firme, a esperança persistiria. A esperança silenciosa e inabalável de que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Talvez essa esperança silenciosa se estivesse a construir para um momento que ninguém previa. Vamos mergulhar na noite. As palavras do rei Carlos transformaram tudo dentro dos muros do palácio. A voz do rei no silêncio. As luzes do palácio brilhavam suavemente naquela noite, mas havia algo no ar que parecia mais pesado do que o habitual. Quando o rei Carlos apareceu, no ecrã a sua presença serena carregava um silêncio que fez com que milhões se aproximassem. Não se dirigia à nação como um monarca preso à tradição. Falava como um pai. Um pai cujo coração se despedaçava silenciosamente diante do mundo. Meu amado filho começou. As suas palavras, ainda que ligeiramente trêmulas, demonstraram uma coragem incomensurável. Não foi um discurso grandioso e repleto de formalidades reais, mas um momento profundamente humano, por toda a Grã-Bretanha, em salas de estar, enfermarias de hospitais e pequenos pubs, onde as velas tremeluziam ao lado de retratos do príncipe. As pessoas ouviam em silêncio. O tom do rei era suave, mas resoluto. As suas pausas diziam tanto quanto as suas palavras. Falou de dever e resiliência. De uma família testada por provações que o público só podia imaginar. Embora enfrentemos dias incertos, disse, enfrentá-los-emos juntos, com fé, com amor e com graça. Os presentes puderam ver a emoção a acumular-se nos seus olhos. Uma única lágrima escapou deslizando pela sua face, mas não fez qualquer esforço para a esconder. Pela primeira vez, a coroa não pareceu uma barreira, parecia uma ponte. Naquele momento frágil, o rei Carlos não era um governante preso a cerimônias. Era um pai que estendia a mão a uma nação que partilhava a sua dor e o seu orgulho. Guilherme deu tudo de si por este país, continuou ele suavemente. E mesmo no seu silêncio, ele dá-nos algo maior à união. No final do discurso, o rei olhou diretamente para a câmara com o olhar firme, mas repleto de ternura. Na escuridão disse, devemos lembrar-nos da luz que o meu filho nos deu. Então o ecrã escureceu, deixando para trás uma nação não dividida pela tristeza, mas unida pelo amor. Um país lembrado de que mesmo no silêncio ainda pode haver esperança. Então o que acha que está realmente por detrás deste anúncio? Devastador sobre o príncipe William. Gostaríamos de saber a sua opinião. Não se esqueça de acompanhar e subscrever para mais atualizações.